Olá pessoal, eu me chamo Daniela Freitas, sou estudante de pedagogia e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês rapidamente do conceito de desenho universal para aprendizagem e também de plano educacional individualizado. Vamos lá? Então vamos começar falando um pouquinho sobre o conceito de desenho universal para aprendizagem, né, que consiste em desenvolver estratégias, desenvolver ideias, métodos para estar aplicando em determinada sala de aula com o objetivo de fazer com que a aprendizagem seja maximizada, né? A aprendizagem realmente possa acontecer de forma fecunda, de forma efetiva para todos os alunos daquela sala, independente da condição em que eles se encontram. Então, a atividade que vai ser proposta para a sala de aula é aluno A que está em determinada condição vai conseguir realizar tranquilamente e aluno B que está em determinada condição também vai conseguir realizar de forma efetiva e atingindo a aprendizagem que é o principal objetivo. O desenho universal para aprendizagem, né, aplicado à aprendizagem, aplicado aos métodos de ensino, ele foi inspirado, né, no desenho universal que já existia nos projetos arquitetônicos de espaços públicos, de prédios, de edifícios, né, que garantiam já essa acessibilidade para as pessoas. Um exemplo muito interessante que nós lemos, que eu li no texto, né, que inspirou a fazer esse vídeo, é o exemplo da rampa, né? O exemplo que uma rampa construída, uma pessoa que tem alguma deficiência física, ela vai conseguir subir, a pessoa que não tem uma deficiência física também vai conseguir subir. Então, o objetivo de subir, né, de ir a um nível para o outro, vai conseguir ser realizado pelas duas pessoas, mesmo elas tendo condições físicas diferentes. É muito interessante ressaltar de que o que é que vai acontecer. O desenho universal para a aprendizagem ele vai auxiliar, né, aos profissionais da educação, as pessoas, os educadores, eles pensarem modos e métodos que sejam justos para acompanhar a aprendizagem desses alunos, sabe? Que sejam justos para todos. O desenho universal para a aprendizagem ele consiste também em 3 princípios que eu vou apresentar agora para vocês. O princípio, né, ele consiste no princípio do engajamento. Então, é realmente o que a palavra, o significado bem literal da palavra, é engajar, envolver todos os alunos daquela sala, né? Tornar envolvente, tornar acessível aquele conteúdo. É um dos princípios do desenho universal para a aprendizagem, né? Eu estou dando aquele conteúdo através de um livro de histórias, né? E aí, beleza, eu estou conseguindo pegar a atenção, atingir meu objetivo com 5 alunos, mas eu percebo que já tem um aluno ali que fica totalmente disperso quando eu estou lendo uma história, quando eu estou aplicando um conteúdo por meio de uma história. Então, como é que eu posso mudar isso para também ele conseguir atingir a mesma aprendizagem, mas de uma forma diferente, né? Então, eu vou engajar esse aluno de outra forma, com outro método. O segundo princípio é o princípio da representação. Como é que eu posso representar tal conteúdo de diferentes formas, tá? De diferentes formas. Por quê? O jeito que o aluno aprende com tal forma, tal aluno pode não aprender com essa forma. Então, assim, eu posso fazer com que aquele mesmo conteúdo que eu estou dando, ele seja dado de modo teórico, mas eu também consiga trazer a experiência daquele conteúdo para a sala de aula, que eu também consiga fazer com que os alunos visualizem isso na prática, visualizem isso no seu cotidiano. Então, aquele mesmo conteúdo trazido de diferentes formas para que possa produzir muito mais significado para os alunos. Uma coisa também muito interessante é o terceiro princípio, que é o princípio da ação e expressão. Por meio desse princípio, nós vamos permitir, nós vamos elaborar atividades que vão fazer com que esse aluno ele possa expressar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele adquiriu como conhecimento de diferentes formas também, né? Às vezes o aluno ele realmente absorveu o conteúdo, mas ele tem muita dificuldade em escrever sobre aquele conteúdo, em dissertar sobre aquele conteúdo. Então, mas quando eu coloco ele para falar, ele consegue desenvolver e expressar o que ele aprendeu. Então vamos deixar com que ele possa falar, em vez de escrever, né? Mas tal pessoa consegue desenhar muito bem o que aprendeu. E por aí vai. Então, assim, ação e expressão. Fazer esse modo de acompanhamento, de avaliação do aluno,
ser diferente para que todos possam atingir o nível de aprendizagem que o desenho universal tanto quer. Agora chegou a hora da gente aprender um pouquinho mais sobre o plano educacional individualizado, o chamado PEI, que você já deve ter escutado falar nas escolas e também na disciplina aqui de educação inclusiva. O PEI, ele consiste basicamente em um plano, né? Como o próprio nome já diz, um plano que ele busca formar estratégias para contemplar a diversidade do aluno nesse processo de ensino-aprendizagem, né? A partir do PEI desse plano, são formados objetivos específicos para cada aluno, né? Como o nome diz, é um plano individualizado. Então, ele é feito para crianças que têm transtornos globais ou que têm alguma deficiência e tem objetivos específicos para aquele aluno, porque se entende, se compreende que é uma forma mais assertiva, né, de conseguir acompanhar melhor esse aluno quando a gente coloca objetivos mais detalhados para ele especificamente. Nesse plano educacional vão ser levados em conta vários fatores, como a idade cronológica desse aluno, né? Vai ser levado também em conta os objetivos, como eu já falei, que tem para a aprendizagem específica desse aluno. Vão ser levadas em conta as expectativas do aluno, as expectativas da família, as habilidades que esse aluno apresenta atualmente também são levadas em conta, tá? Não vai se esquecer na elaboração desse plano, não vai se esquecer dos objetivos curriculares, né? Que já estão previstos para a turma, que já estão previstos para que aquele aluno aprenda. Pelo contrário, vai abarcar tudo isso. A partir desses objetivos curriculares já previstos, é que se constrói o PEI, é que se constrói esse plano educacional individualizado. O PEI, ele também é constantemente avaliado e revisado. Então, por exemplo, o PEI foi feito no mês de fevereiro para iniciar a aula de aluno A, né? As aulas de aluno João iniciaram, foi construído um PEI, né, com todo cuidado, com todo o estudo possível. E aí esse PEI, ele vai ser avaliado durante o ano, não é? Não vai se olhar o PEI somente no final do ano, somente em dezembro, para ver se João conseguiu alcançar os seus objetivos, não. O PEI ele vai sendo revisado constantemente, vai sendo avaliado, não é? Vai se percebendo novas demandas desse aluno, também podem ser incorporadas, né? O PEI ele é uma estratégia ainda muito recente no Brasil, porém em outros países, como os Estados Unidos, já é uma prática e um elemento assertivo para que seja alcançada a inclusão escolar, né? E também já é percebido através de estudos que a falta de um PEI para aluno com transtorno global ou para aluno com deficiência, a falta dele é muito prejudicial para a inclusão escolar, é muito prejudicial para o desenvolvimento desse aluno. Então, essa foi a atividade proposta pela professora Adriane, onde eu busco explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o desenho universal para aprendizagem e o plano educacional individualizado. Espero que tenham alcançado o objetivo. Tchau, tchau!